Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo de onde você estiver. Estamos aqui hoje, nesta mesa maravilhosa, com essas pessoas incríveis, no nosso terceiro seminário e mostra de dança do DANCEP, realizado por conta da situação geral, né, da nação e do mundo, online, à distância. E nos reunimos hoje aqui para debater algumas questões, né, dentro da nossa proposta de interfaces poéticas do presente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre políticas de assistência estudantil na FAP e Unespar em momentos de pandemia, nesse contexto que a gente tem vivido. A Andréia Sério e o Kidói, Princesa Ricardo, são membros da comunidade acadêmica da FAP e Unespar, professores, pesquisadores, estudantes, militantes, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como estão as coisas hoje, como são as políticas de assistência estudantil na FAP, porque temos muitos alunos, né, que alguns já estão lá, outros desejam entrar, são artistas, pretendem continuar nesse caminho, nessa batalha da formação e da educação através do corpo, né? Então, toda fala de quem já trilha esse caminho há bastante tempo só pode agregar, né, na nossa experiência e na nossa luta cotidiana. Então, pensando nesse sentido, né, eu queria convidar o professor André a fazer uma apresentação de si, né, da sua história, da sua trajetória dentro da instituição, ou mesmo no campo da dança, de um modo geral. Sempre a todos, né, quando forem conversar, falar, se apresentar rapidamente, para que a gente saiba de onde está falando, né, qual a experiência. E se pudesse fazer um resgate desse histórico na instituição, de como tem sido, né, os últimos anos, principalmente, dessa criação e dessa estruturação das políticas de assistência estudantil. Bom dia, então, boa tarde, boa noite, né, a todos e todas. Eu começo cumprimentando os colegas, né, que vão fazer esse bate-papo e agradecendo esse convite, dizendo que essa é uma iniciativa muito importante que vocês estão mantendo ao longo dos anos, né, esse seminário tem uma importância muito grande para a universidade também, porque essa relação da universidade com a educação básica é fundamental, né, então a gente falar nesse seminário tem uma importância muito grande para nós. Pensando nessa questão, né, de quem sou, né, primeiro, né, fiquei imaginando, conforme você falava, né, qual que seria a abordagem aqui. Eu sou uma artista da dança, acho que em primeiro lugar, com um interesse muito grande na diversidade dos corpos que dançam, particularmente do corpo com deficiência. Eu tenho um interesse incrível, assim, pelas pessoas, pela diversidade das pessoas. Eu acho que é isso que me norteia como artista e norteia o meu trabalho. E penso, eu acabei me atraindo, né, e atualmente estou coordenadora de um centro de educação em direitos humanos da universidade, né, não sei se todos vocês sabem, mas a universidade, ela foi criada como universidade em 2013, ela antes aqui, o nosso campus de Curitiba era a Faculdade de Artes do Paraná, né, todo mundo conhecia como FAP, né, e onde nós trabalhamos, e também a Embap, outro campus de Curitiba, mas nós temos 7 campos espalhados em 6 cidades do Paraná, hoje, desde 2013, quando viramos universidade. E em 2016, nós criamos o Centro de Educação e Direitos Humanos.
Por que, né, que esse centro foi criado? A gente não entende política estudantil desconectado de inclusão educacional. E inclusão educacional é uma questão multifatorial. Uma das questões mais importantes que a gente identifica que precisa ser preservada e ativada, né, como cultura dentro da universidade, é a questão do respeito à diversidade, às diferenças. Há um aspecto muito forte ainda em todos os ambientes, né, isso é um problema social, de naturalização do desrespeito, né, à diversidade do ser humano. Então, o Centro de Educação e Direitos Humanos, ele nasceu com essa vocação de atuar numa cultura de inclusão educacional. E ele é conectado, né, ele conecta, na verdade, 3 núcleos de atuação principal, que é um núcleo de educação especial inclusiva, né, a ideia de equidade da educação para todas as pessoas com e sem deficiência, né, com necessidades educacionais diferentes umas das outras. O núcleo de educação para relações étnico-raciais, então que trabalha principalmente pela igualdade racial e reconhecimento e respeito, né, das diferenças raciais. E o núcleo de educação para relações de gênero, que também trabalha, né, com essa ideia de desnaturalização do desrespeito, né, que é frequente, muito frequente, também no campo das artes, né, a diversidade do humano. Então, quando nós trabalhamos sempre integrados com uma seção de assuntos estudantis, que trabalha diretamente com as políticas específicas, né, de apoio aos estudantes. Mas nós trabalhamos em conjunto porque a gente pensa, né, nessas políticas de uma forma mais ampla como inclusão educacional. Com a pandemia, com a chegada desse momento, né, tão inesperado e tão dramático assim, para todos nós, o que a gente percebe é que houve só uma lente de aumento, é como se a gente abrisse uma janela escancarando questões que já estavam postas na universidade e no Brasil. Né? Desigualdade social é um ponto crucial da humanidade, né? Para a gente resolver. Né? Então, acho que a pandemia, ela coloca uma lente de aumento nessa que é uma questão que posta, né, que já sabemos. Então, é claro que nesse contexto nós tivemos que nos adaptar, né, muito rapidamente, porque foi rápido, né, que tomamos a decisão de parar as aulas, né, presenciais por conta mesmo da pandemia. E a gente teve que atender de forma emergencial e nos organizarmos de forma emergencial para atender as necessidades, né? Como, por exemplo, foi criado nos 7 campi da Unespar e aqui na FAP, né, de onde nós estamos agora, vamos começar a falar mais especificamente, comitês de crise. Né, tem um nome gigante, Comitê de Apoio a Pessoas em Situação de Risco Social. Mas, na verdade, pessoas em situação de risco social, no nosso entendimento, é todo mundo que não está incluso no processo educacional. Né? Não é só aquela pessoa que está prestes a não ter o que comer. Né? É também aquela que não está podendo estudar. Né, pelas razões óbvias, né? Então, a gente começou a mapear quem eram os estudantes que não tinham acesso digital, por exemplo, né? Porque isso é um problema sensível, né? Para aulas que não são presenciais. E quem eram os estudantes que poderiam estar, ou estudantes e a própria comunidade que poderiam estar em vulnerabilidade social, aí sim voltada à iminência de falta de alimentos, de produtos de limpeza, produtos de higiene básicos, né? Nós também precisamos nos organizar em relação a isso. As questões, e aí fizemos, né, uma campanha, uma organização de uma campanha dentro desses comitês com frentes de apoio, né? E nessas frentes de apoio, então, nós temos esse apoio material, tanto para a questão de alimentos e de produtos de limpeza e etc., mas também temos agora a campanha de produtos digitais, né? Na verdade, são doação de computadores, de telefones celulares, enfim. É evidente que essa é só uma política emergencial. A gente também cria demandas, né, como Centro de Educação e Direitos Humanos, para políticas institucionais da reitoria, né, com, por exemplo, solicitação de produtos que estão lá apreendidos na Receita Federal, né, para serem doados, e aí tem várias outras políticas que são da reitoria para essa questão material. Nós criamos uma rede de apoio emocional, e a gente tem, então, hoje, para os estudantes, apoio psicológico gratuito,
E criamos uma rede de professores que fazem uma escuta de acolhimento, eles estão disponíveis para o estudante que quer ligar e conversar, né? As pessoas ficaram muito sozinhas, a gente sabe disso, né, nas suas casas. O apoio pedagógico, que é tanto o apoio pedagógico especializado para esse estudante que tem maior dificuldade de concentração, ou o estudante que tem uma deficiência específica, né? Nesse momento não presencial, essas coisas todas precisaram se reorganizar, né? Em como a gente fazia esse atendimento. E o apoio pedagógico para os próprios professores, né? Recentemente com uma organização de apoio tecnológico também. Porque veja que muitos dos nossos professores não têm nenhuma intimidade com esse ambiente virtual. E os nossos cursos todos foram elaborados para um formato presencial. E é importante a gente destacar que não seria muito fácil, né, a gente importar um modelo EAD para os nossos designs de pensamento, mas não é isso que a gente quer, né? A gente não está transformando os cursos da FAP em cursos EAD. Nós estamos excepcionalmente, né, num momento não presencial. Então a gente precisa adequar isso de um formato muito próprio, né? Como é que as artes do corpo vão fazer isso? Né? Essa é a nossa questão numa discussão pedagógica, né? E, para além disso, a gente entende que dentro desse apoio multidimensional que é necessário para esse momento, você compartilhar a sua arte e o conhecimento que é produzido dentro da universidade com a própria comunidade acadêmica e com a comunidade externa é primordial. Criar situações específicas para isso, né? Compartilhar a nossa arte, os nossos modos de produção em arte, ou os nossos novos modos de ver produção em arte nesse momento, é primordial. Mas isso eu acho que é a princesa Ricardo Marinelli que criou, né, as principais ações nesse sentido para esse comitê. Eu acho que ela vai falar com muita propriedade. Legal, André. Quando você falava, eu ia pensando exatamente nisso, né? Ainda que existe uma organização central, né, institucional para permitir que isso aconteça, né, e viabilizar que isso aconteça, é necessário existir uma política de pensamento, um modo de ver o mundo, né, uma visão de mundo que permita isso. Se não tiver agentes articulados e diretamente relacionados com a sua prática nesse sentido, a coisa fica difícil, né? Se você não tem um corpo docente que pensa da mesma forma, né, e que quer articular isso lá na ponta, né, que é no estudante, aonde chega, né, a coisa não acontece. Daí eu imediatamente pensei na Princesa Ricardo, que está desenvolvendo esse projeto super presente, né, necessário nesse momento, com esse slogan, né, Corona vai, nossa arte fica. Então, acho que vamos passar aqui para a Ricarda poder falar sobre como tem sido isso, né, o que fala um pouco sobre você também, para as pessoas te conhecerem. Já te conheço há algum tempo, admiro muito seu trabalho, desde sempre, desde o Couve-Flor. Esses dias encontrei, inclusive, uma entrevista que eu fiz com você em 2016, eu acho. Claro. E eu sempre acompanho, né, e sempre admiro muito isso. Essa capacidade de estar presente e atuando em várias frentes. Então, seja bem-vindo. Bem, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, com o Yuki, com a Andrea, essas pessoas absolutamente guerreiras, com quem eu tenho tido a oportunidade de partilhar esses últimos meses de um jeito muito intenso. Né? Assim, não tem sido... A gente fala aqui, né, de como que a gente tem tentado resolver os principais desafios, mas tem sido, de fato, muito desafiador, muito complexo, né? Todos os dias, questões novas aparecendo, todos os dias a gente tendo que mediar diversos tipos de conflitos, mas me parece que sempre com essa energia de como é que a gente se responsabiliza enquanto universidade por esse momento, de um jeito que seja... sim, responsável, mas também não seja só produtivista, só uma resposta imediata à questão, né? Então, é claro que existem questões mais emergenciais mesmo, que foram as primeiras para as quais a gente teve que olhar, como a Andrea levantou aí, que eram as questões que mais seriamente estavam pipocando,
mas chegou um momento que, quando as coisas começaram a se assentar um pouquinho nessa, ok, agora a gente já tem uma campanha aqui, a gente já tem um apoio emocional estruturado, enfim, quando as coisas começaram a ficar um pouco menos emergenciais, né, do ponto de vista da existência mesmo, a gente conseguiu olhar um pouquinho mais para como é que a gente também pode propor, enquanto o campus da Unespar, que lida, um dos campos da Unespar que lida com arte, né, como que a gente pode propor um espaço para a gente discutir como é que a gente está pensando, vivendo, refletindo, se posicionando em relação à própria arte nesse momento, né? Porque a gente sabe que todos os espaços do campo social estão sendo impactados severamente com essa situação que a gente está vivendo. Agora, como é que isso, que vai acontecer com a arte a partir daqui, né? O que está acontecendo com a arte agora, né? Eu tenho falado bastante isso, que é claro que é muito importante que a gente consiga criar aí alguma reserva de saúde, de cuidado, de pausa também, para a gente não, né, se proteger um pouco e manter a nossa existência, né, se manter vivos. Mas também a gente tem uma responsabilidade aí, me parece, como artistas, sobretudo como pensadores e pensadoras na universidade, de continuar, né, colocando as coisas em movimento no mundo. Né? Então, como que a gente faz isso? O que dá para fazer agora? Né? Bom, e aí, meio que com esse ponto de partida, com esse desejo aí, a gente começou com uma livezinha que era uma tira-dúvidas para o edital emergencial da Fundação, e me parece que é isso, né? Também tem um pouco disso, como é que a gente pensa a arte se articulando com as medidas emergenciais que estão postas aí, porque uma questão importante para a sobrevivência do artista é também que ele possa pagar o seu aluguel, né? A gente tem que... Esse também é um assunto que atravessa essas discussões do que significa pensar a arte agora, como é que as instituições estão se posicionando, como é que, né? Então, começou com isso, e aí depois a gente começou um ciclo de conversas mesmo, que tem sido muito especial, para tentar conversar com pessoas em diferentes lugares do país, com diferentes funções mesmo nesse campo da produção artística. Então, pessoas mais ligadas com gestão, pessoas mais ligadas com políticas públicas, pessoas mais ligadas com a universidade, artistas mesmo, enfim. E para tentar ir colocando em movimento algumas questões mesmo, né? Cada semana a gente sabe que a gente está vivendo num país especialmente característico para essa pandemia, né? Então, infelizmente, toda semana a gente tem um assunto novo de descompromisso ético, de descompromisso político do nosso Estado em diversos aspectos, né? Seja em relação à universidade, seja em relação ao fazer artístico, seja em relação a qualquer campo da produção educacional, seja em relação ao campo dos direitos humanos. E aí eu vou aproveitar, eu sei que a gente tinha ficado porque junto com essa coisa, porque claro, para a gente está tudo conectado, né? Quando a gente vai fazer as nossas reuniões do Centro de Educação e Direitos Humanos, a gente fala, as coisas vão fazendo assim, né? Não tem muito as caixinhas, mas também parecia importante que a gente tivesse um espaço para conversar sobre, fazer um debate de direitos humanos, especificamente na situação da pandemia. Então, em paralelo a essa coisa da série de entrevistas do Coronavírus Artifica, a gente também manteve um conjunto de lives que a gente chamou de Direitos Humanos em Rede, para tentar olhar para... Bom, se a gente está falando de direitos humanos, como é que agora, né, essa circunstância está impactando em determinadas populações que já eram vulnerabilizadas, que a gente sabe que já viviam em situação de isolamento, muitas vezes, mas que agora, como a Andrea falou também, a pandemia colocou uma lupa nisso, né? Então foram conversas riquíssimas, a gente falou sobre a população negra, sobre a população LGBT, sobre as relações, aumento de casos de violência doméstica por causa da pandemia, falamos de pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, sempre com pessoas de diversos lugares, com diversos backgrounds e interesses mesmo de discussão. Então, tem sido assim, eu sinto que
que por mais complexo e difícil que esteja sendo manter o movimento na universidade, e por mais contradições que tenha esse processo, porque a gente sabe que existem contradições, dificuldades, fragilidades, coisas que a gente ainda não conseguiu atingir, pessoas que nas quais a gente ainda não conseguiu chegar, enfim, por mais que isso tudo seja visível, né? Me parece que a gente tem aceitado enfrentar o que pode ser, um jeito do que poderia ser o papel da universidade nesse momento que a gente está vivendo, né? Bom, e aí vou fazer os contrários, eu não falei muito, mas assim, eu sou, né, então, Princesa Ricardo Marinelli, eu tenho uma trajetória assim, mais longa até como artista do que como acadêmica, mas, enfim, já passei por diversas circunstâncias do ponto de vista mais das políticas culturais, de representatividade, pelo movimento LGBT, e agora me encontro ali, me parece assim, sabe, estou nessa circunstância professora da FAP muito orgulhosamente e entendendo mesmo que o quanto que as universidades elas vão ter um papel fundamental nessa guerra que a gente está vivendo agora. Literalmente, né? Eu encaro mesmo que a gente está numa situação de guerra. E me parece que estou feliz de estar nesse lugar, porque me parece que esse lugar vai ser um lugar importante aí para a gente conseguir desenvolver alguma trincheira. Acho que é isso, por enquanto. Legal. Eu fico pensando que a Faculdade de Artes, ela reúne mais artistas que, ao longo do contexto político, foram enxergando a universidade como um espaço de fundamentação daquilo que já faziam, por conta do próprio processo histórico de desenvolvimento das políticas culturais no país, né? Do que o contrário, tipo, eu quero ser artista, vou fazer vestibular para artes, principalmente dança e teatro, eu tenho essa impressão, assim, que as pessoas chegam na maturidade de entender o lugar da universidade enquanto campo de conhecimento, né, e buscam a universidade num outro sentido. O que caracteriza, né, o perfil do estudante de artes e de dança de uma maneira muito especial, né? Eu penso que isso tanto é uma coisa riquíssima, né? Uma coisa maravilhosa, essa troca, né? Entre pessoas que têm experiência já do meio da dança, das artes, né? Mas que buscam o campo de conhecimento dança para fundamentar e se fortalecer e crescer nisso, né? E eu falo disso também porque também conheço alguns alunos já que, né, fizeram talvez o caminho mais tradicionalzinho, né, ensino médio, influenciados também ali pelo contato que tem na escola, mas quando encontram artistas que já são mais velhos, que já têm uma experiência, que já estão trabalhando, na universidade isso enriquece mais ainda eles enquanto formação humana, né, enquanto se entender essa formação universitária que deveria ser, né, para todos assim, em todas as áreas, né? Você já está no seu processo, você já está desenvolvendo o seu processo, daí você vai buscar conscientemente aprofundar aquilo, né? E complexificar aquilo através da universidade, não como uma obrigação, né? Como acontece com a maior parte dos cursos, né? De você ter que escolher um curso, ter que ser advogado, ter que ser médico, porque a família impôs, porque não sei o quê, né? De uma maneira muito superficial. E eu acho que isso, ao mesmo tempo que é isso, né, enriquece e amadurece, né, o jovem que vai fazer a faculdade, esse encontro, né, de tudo isso, nesse momento, talvez seja o maior problema, né, porque são pessoas que já trabalham com isso, já trabalham com arte, já vivem da sua arte, e aí nesse contexto, onde a política nacional, né, o contexto que a gente está vivendo coloca de lado, empurra, achata qualquer possibilidade, né, de pensar esse desenvolvimento, essa permanência, né, da cultura como a gente tem pensado, fica mais difícil ainda, né, lidar com os problemas de dificuldades cotidianas
cotidianas, né? Você não tem o teu trabalho, você não pode trabalhar, você não pode sair, você não pode apresentar, você não pode dar aula, mas a tua formação humana depende disso, né? Um ciclo, né? E aí, acho que agora o Yuki podia falar um pouco, talvez, dessa experiência. Yuki, que é artista da dança também e está estudante, falar um pouco dessa experiência, como tem sido, como é vivenciar isso, né? E organizar isso dentro da maturidade que você tem enquanto profissional. Uhum. E enquanto estudante, conseguir, né, visualizar todo esse momento, assim. Sim, eu acho que você descreveu um perfil que eu sou, né? Nesse aspecto de já ter uma trajetória enquanto artista na Descompanhia de Dança e também como ativista junto com o Fórum de Dança de Curitiba, que teve muitos professores, inclusive da FAP, como Marina Veloso. Eu fiz parte desde 2010 até 2017, né? Então, aí entrar na faculdade, fazer uma segunda graduação, e a minha formação inicial é design gráfico. Depois eu conheci a dança e adentrei nesse mundo, né, da arte, e hoje em dia eu me considero como artivista da dança. E também trabalho com design para poder pagar minhas contas também, né? Então, porque é muito difícil viver como artista independente. Aqui hoje eu estou como estudante da dança tentando compartilhar a vivência do movimento estudantil, né? E como que para as novas pessoas que vão tentar vestibular, ou tentar fazer FAP, tentar entender como que é, o que é movimento estudantil, em que pé estamos vivendo a universidade estaduais, mas não é somente a universidade estaduais. O próprio ensino médio, né, também está com problema, porque a pandemia trouxe a pandemia, na verdade, não somente trouxe um lente de aumento a uma desigualdade que já existia. Na verdade, a pandemia é uma consequência de um tipo de economia capitalista neoliberal que trouxe uma crise. A pandemia também é um estilo de viver o mundo achando que os recursos naturais são infinitos, sabe? E que a economia, a venda, o detrimento da ecologia não ser pensado. Então, eu acho que tudo isso está conectado em um lugar muito complexo. Mas, e eu acho que para o estudante é mais difícil ainda, porque a política de assistência estudantil é muito frágil ainda, mas isso é em todas as universidades estaduais também. A FAP, a Unespar, é uma das mais recentes, né? Então, se você parar para pensar, né, atualmente tem somente 3 bolsas de assistência estudantil, que ainda não saiu, vai sair provavelmente daqui a 2 semanas, por aí. Então, ou seja, e é muito difícil você viver como estudante quando você não tem um RU, estudante universitário. Então, quando você não tem uma bolsa de assistência estudantil, ou se a própria prefeitura, né, nunca parou para pensar num passe livre para o estudante, entende? Então, os problemas estudantis que existem já é decorrente de vários anos de um tipo de pensamento, de pensamento. Nesse momento, eu acho que é uma necessidade urgente no Fundo Estadual de Assistência Estudantil, que eu não sei de onde pode pegar essa verba, mas é necessário, inclusive, dos alunos do ensino médio também, porque a atividade remota está aí. A acessibilidade digital, que o SED também, e os pais, seção de assuntos estudantil e o comitê de crise têm feito, é paliativo. Precisamos de uma política pública, e isso é possível se há uma mobilização dos estudantes, né, e da sociedade pedindo apoio, então, de repente, uma lei possa ter um fundo estadual junto com a Assembleia Legislativa, senão é muito difícil manter. O que a gente tem feito é tentar dar conta do dia a dia mesmo, né? Então, aí, trazendo minha experiência no movimento estudantil, eu acho que fazendo ponte, inclusive, com alunos do ensino médio, né?
que no ensino médio tem um grêmio, né? Na faculdade tem um centro acadêmico, diretório acadêmico, né? Então, esses espaços são de representatividade discente, é muito importante hoje em dia estar participando. Aliás, sempre foi importante. Aqui eu acho que vou compartilhar algumas reflexões que vai tangir tanto da macropolítica quanto da micro, porque eu acho que a gente está no momento de questionar todas essas instâncias, né? Primeiro, a gente precisa entender que a democracia brasileira, a presidencial, representativa, tem uma característica também que é participativa, é uma democracia participativa. Voltando, vou pegar um pouquinho da história também. Sabendo que a Constituição brasileira de 1988 é depois de uma ditadura, então significa que houve um acordo entre vários partidos e a sociedade depois da ditadura, depois de várias pessoas morrerem, então de uma democracia participativa do povo em instituições públicas. Então, por isso que toda a sociedade, todas as instituições públicas brasileiras tem espaço de participação em controles sociais. Quais são esses, né? Então, por exemplo, conferências municipais de cultura, conselho de cultura, assim como o centro acadêmico, assim como o grêmio que vocês têm aí. E esses espaços, muitas pessoas na ditadura morreram para ter esse espaço de representatividade. Porque por isso que é importante o estudante, agora no ensino médio, ou entra na faculdade, começarem a fazer parte dos centros acadêmicos ou do diretório e fazer suas mobilizações. Porque é desse lugar que vocês conseguem entender o movimento social e pedir solicitar suas necessidades, exigências de direito, de poder estudar e poder ter uma política de assistência estudantil. Então, a pandemia atualmente realmente trouxe um momento de muita dificuldade para o estudante mesmo, e vai continuar. E o que eu acho que os alunos que vão fazer o vestibular, sim, vai ser um momento muito difícil mundialmente. E a gente precisa de uma política de assistência estudantil. Todo mundo fala crise sanitária, crise econômica, mas ninguém está falando de uma crise educacional que estamos vivendo. É necessário um fundo emergencial para a educação também, para dar conta de todos os estudantes, seja do ensino médio, ensino básico, ou fundamental, ou da faculdade, poder ter mínimo de acessibilidade, mínimo de condição de poder também comer ou fazer. Há uma necessidade. E isso não está sendo discutido, né? Então, bom, eu acho que, de maneira geral, a FAP atualmente, a gente está tentando dar conta da assistência estudantil dentro do que podemos, um trabalho árduo de professor que nem André Sério, Ricardo, eu, professor Cristóvão de Oliveira, do Seção de Assuntos Estudantis, e outras pessoas também, né? Então, com a professora Marlete, que também está no comitê. Mas isso também é um trabalho árduo e um desafio para todo mundo daqui em diante. E só para finalizar, para passar eu acho que a gente tem que pensar numa luta, sim, de ter uma lei, uma articulação com o parlamento, articulação com... Mas, enquanto outro lado, os alunos têm que saber se mobilizar entre si também na micropolítica. Se você quer continuar como estudante ou como artista, vai precisar juntar um grupinho do seu bairro, um grupinho da sua turma, e essas mobilizações são potentes, porque essa é a base, mobilização popular, organizar. Estamos vivendo um momento muito difícil, mas a única solução para a gente é povo organizado. Eu acho que é isso.
Legal, Yuki. Eu fiquei pensando aqui e queria tentar articular um pouquinho com vocês como que esse pensamento, né, de corpo-mente conectado, né, de como que quando você chega na universidade percebe, né, na universidade, na faculdade de dança, e percebe que um pensamento de dança é muito além do que aquele mercado que a gente é ensinado a ver, né, o que a gente vai aprendendo no senso comum, na TV, nos espetáculos, nas companhias, nas escolas, e começa a se aprofundar e a entender um pouco mais o que significa de fato essa dança, né, esse corpo nosso, que é um pensamento complexo e gera um monte de crise. Eu sei porque eu acompanho elas de perto, os alunos do primeiro ano, né, tendo que pensar coisas que nunca pensaram, tendo que se problematizar, questionar sua própria vida, seu modo de ver o mundo, e como que isso, esse impacto inicial, né, da universidade transforma eles radicalmente, né, uma lente ali que amplia tudo também, né, no sentido de quem eu sou no mundo. E aí, claro, né, tem alguns alunos que são de escola pública, que talvez já estejam um pouco mais próximos dessa realidade, mas ao enfrentar a universidade pública, que sempre foi, né, um grande prêmio, né, um grande, estou na faculdade pública, na universidade pública, mas nesse contexto, tendo que lidar com situações muito complexas de corte de verbas, de dificuldades estruturais, como que vocês veem, acho que vou passar para a Andréia, daí, Princesa, se quiser falar depois, como que vocês veem essa maturidade, né, essa maturação, talvez, dessa vivência através do curso de dança? Nesse contexto que a gente está vivendo, assim, porque, claro, né, em situações normais de temperatura e pressão, você vai conseguindo dar seus jeitinhos, né, resolver os problemas, mas quando a gente está num momento de crise, essas questões, penso eu, né, talvez capacitem a gente para lidar com elas de melhor forma, porque você tem que enfrentar a crise, tem que olhar para ela, né, da maneira como vocês ensinam que a gente tem que estar presente e ser esse corpo, né? Não adianta eu botar um pano em cima e fazer de conta que nada está acontecendo. Uma pergunta mais provocante. Eu penso que quando você está diante de uma situação assim muito limite, embora a estrutura, a gente sabe que cronicamente, né, a estrutura vem sendo sucateada, a estrutura da universidade pública não há, né, há muito tempo não há um investimento, especialmente na universidade pública, né, mas você disse assim, olha, tem no imaginário, né, é um prêmio. Por que é, então, um prêmio entrar nessa universidade? E eu posso te dizer por mim, na minha opinião em relação a isso, porque você encontra pessoas dentro da universidade pública, existe um corpo docente, e eu falo aqui com muito orgulho dos meus colegas do curso de dança, que é diferenciado de fato, e isso é um grande legado das universidades públicas. Você tem pessoas que atuam tradicionalmente, né, nas universidades públicas com uma qualidade muito grande do seu trabalho. Então, o que eu vejo que de fato compensa, para além, né, de nós nos depararmos com todos os problemas estruturais que nós já sabemos e que são crônicos, né, e que de fato precisam de políticas sustentáveis públicas para que eles sejam, para que eles possam gerar aquilo que é necessário gerar em termos de política de permanência, né, numa universidade ao longo do tempo. Imediatamente, o que é que você encontra como prêmio? Você encontra a possibilidade de troca com pessoas de fato muito diferenciadas e que têm um compromisso com uma formação de um cidadão, de um exercício de cidadania desse cidadão artista. Então, eu acho que isso é um prêmio, de fato. Esse indivíduo que que entra em contato com um curso de dança, que enxerga ensino, aprendizagem e criação como um processo interrelacionado. Como é que é isso? Não tirar de foco pesquisa e ensino de dança.
pesquisa e aprendizagem em dança. Como é que é isso? Isso é um pouco diferente mesmo de uma abordagem, às vezes, muito comercial, que algumas pessoas têm como principal acesso, né? Seja pela televisão, a dança, né? Seja pelo lugar onde a pessoa teve esse acesso, e nada contra nenhuma dessas possibilidades, mas, de fato, elas são apenas uma possibilidade, né? Quando a universidade, ela te abre a perspectiva, ela te mostra um universo da dança, muito maior do que talvez aquele com o qual você estivesse se relacionando há mais tempo. E isso foi possível por conta de muita luta também e muita mudança que aconteceu dentro do próprio curso de dança, que historicamente nasceu lá como uma extensão, né, do Centro Cultural Teatro Guaíra, que naquela época tinha um outro nome, né, do Balé Guaíra na época, e que tinha uma ideia inicial muito focada numa formação específica em dança clássica, numa continuidade daquela formação, e que, ao longo do tempo, a gente percebeu que não dialogava com a maioria das pessoas que procuravam essa instituição. E sendo uma universidade pública, então, houve toda uma abertura, né, porque as questões culturais são muito fortes, né, então o nascimento desse curso ancorado, né, em algumas perspectivas, ele nasce e permanece culturalmente assim, né, por muito tempo. Então, a mudança de uma perspectiva cultural é sempre muito dolorida, né, mas houve esse enfrentamento e a universidade se abriu, o curso se abriu para muitas linguagens, muitos corpos. Eu não sei se todo mundo sabe, mas muita gente tem medo desse teste que é feito prático, né, que a gente chama de THE, que é o teste de habilidade específica. As pessoas têm medo, acham que vão lá fazer uma prova que tem que saber alguma coisa de uma técnica específica que a pessoa não tem. Na verdade, esse teste ele foi totalmente modificado para que ele fosse acessível aos diversos corpos, às diversas linguagens e às diversas experiências. Então, a pessoa vai lá com a sua experiência de dança, com o seu corpo. Então, isso só se deu por conta de um pensamento de um grupo de pessoas que vai se renovando, é verdade, mas que vai se atraindo no sentido, né, de quem tem essa mesma perspectiva aberta, ampla e dialógica de dança no mundo, como artista cidadão ou artista docente no mundo, né? Então, eu acho que isso é de fato um grande prêmio. Eu vejo que nós passamos por um momento muito focado, como política pública, no acesso, na democratização do acesso. Veja, o vestibular do ano passado foi o primeiro que estabeleceu a política de cotas da Unespar. Então, veja, é uma universidade criada em 2013, passou anos discutindo a sua política de cotas, porque não há legislação no Estado para isso, tá? Só há legislação federal, mas nós, então, somos a única universidade que tem política de cotas para pessoas com deficiência também, seguindo a legislação federal. Tá? Então, fizemos esse movimento e o ano passado nós começamos o primeiro vestibular com política de cotas. Então, é bom que as pessoas saibam que a gente tem, sim, cotas sociais, raciais e para pessoas com deficiência. Mas é lógico que uma política de acesso, ela não garante a permanência, ela é só uma política de acesso. Então, a gente passou por esse momento e agora a gente precisa, de fato, enfrentar esse momento de possibilidade de permanência, para que não seja necessário mais as ações afirmativas de acesso, né? Porque elas devem mesmo ser temporárias, né? Ricardo, se quiser falar um pouco sobre isso também, eu fiquei pensando aqui, nesse momento que a gente está vivendo, e o quanto talvez, eu tenho essa percepção, assim, até conversei com o Yuki esses dias, de como o contexto tem nos levado a unificar cada vez mais esse entendimento do que é ser artista, independente das nossas escolhas estéticas, políticas, porque entender a arte com política, nesse momento, acho que tem empurrado, inclusive, quem julgava que tinha uma política mais tranquila, né, ou menos provocativa, menos polêmica, para um lugar de conforto que até agora não está mais existindo, né? Porque a própria arte em si já está sendo um problema, né? O fazer pensar. Queria que você
comentasse um pouco se essa percepção é minha, meio equivocada, talvez esteja num lugar mais do senso comum, né? A gente sempre vê a partir dos nossos pontos de vista. Ou se você também tem percebido isso, que existe uma união maior, talvez. Eu não sei não, Tati. Eu acho que, na verdade, eu vou tentar começar falando, engatando no comentário que você fez anteriormente, né? Que eu acho que essa coisa de abraçar a crise, de escolher não colocar o pano em cima dela, né? É uma escolha, e é uma escolha que não é comum, né? Assim, eu infelizmente tenho visto colegas, tenho visto um movimento de vamos esperar isso aí passar. A hora que passar, vocês me chamam, sabe? Né? Assim, então, eu acho que tem um pouco a ver com isso também, com como que você compreende o papel da própria, do que significa o que você está fazendo com a tua arte no mundo, né? E aí, claro, não estou aqui para julgar, porque o que acontece? Às vezes, isso de, eu vou ficar aqui, a hora que passar me chama, é uma estratégia de sobrevivência mesmo, é um jeito de dizer, olha, eu não tenho condições de fazer isso agora, porque senão eu vou me destruir, né? Assim, não é possível para mim, o corpo que eu sou agora, né? Mas eu vejo que tem diferenças ainda. Ainda que a gente está percebendo que muitos panos estão caindo, né? Então, as pessoas têm percebido mais o quanto que a gente está envolvida num redemoinho fascista há 7, 8 anos, né? Assim, agora está começando para algumas pessoas está começando a ficar mais evidente, mas eu ainda vejo uma tentativa de romantizar um pouco a circunstância, né? Eu sinto que isso que o Yuki falou, né? De quanto que a gente precisa, em alguma medida, agarrar a ideia de que não existe democracia sem mobilização social, não existe a defesa de um projeto de sociedade democrática sem engajamento, sem participação, sem organização, né? Isso vale para qualquer esfera, A gente ainda não está, a gente não ultrapassa a esfera da fala, né? Da indignação. Então, me parece que ainda falta esse lugar, fico desejosa de que a gente consiga se concretizar em algum tipo de mobilização mais concreta, especialmente no campo da arte, que é o lugar de onde eu falo, né? Também não é obrigatório para todo mundo, mas eu sinto que falta ainda um cliquezinho de compreender que não existe produzir arte fora dessa demanda de organização, né? E aí eu queria dizer assim, isso. Eu já não preciso falar mais. Meu último recado. Não, o que acontece? Eu acho que é importante a gente falar assim, sim, agora está sendo, se para um primeiro-anista, né, no curso de dança especificamente, mas em qualquer universidade, já é muito difícil, né, assim, já é um ano de, e agora o que eu faço com isso? É claro que nessa circunstância que a gente está vivendo, tem aí um monte de novos desafios, porque para nós também está sendo desafiador. Eu, como professora, estou tendo que todo dia reavaliar o que significa dar uma aula de dança, né? Eu estou tendo que reentender para mim mesma o que significa pensar dança nesse momento. Mas o chamamento aqui é vem com a gente, para a gente ir pensando juntos. Vamos que no caminho a gente vai... É sobre isso, é sobre abraçar a crise, né? E entender o que a gente pode descobrir a partir dela. Na conversa de semana passada do Coronavírus Nossa Arte Fica, né? Conversei com a Sônia Sobral, e a Sônia dizia assim, olha, se a gente não aproveitar essa oportunidade para continuar fazendo, a gente vai sair dela e todo esse sofrimento vai ter sido em vão, né? Assim, então, como que a gente vai caminhando e vai abraçando as crises e tentando resolver, e compreendendo, e mudando, e fazendo shift, e é isso, né? Então, o convite é esse, vamos junto. Massa. Eu vejo um pouco isso, de juntar, de tentar se entender nesse momento, né?
E o Thiago já me queria colocar, Tatiana, avisou aqui que a gente está com o tempo. Desculpa, pode falar. eu queria só acrescentar que é um exercício mesmo de vem junto e vamos fazer junto, mas também é um chamamento para um exercício de confiança, sabe? Eu acho que tem um grupo de professores dentro do curso de dança que verdadeiramente está pensando muito, não nessa transposição EAD, não nisso, mas em como é que a gente enfrenta esse momento da pandemia, esse momento de distanciamento social, repensando essas presenças de fato com aquilo que nos interessa como artistas, como um pensamento amplo de arte e de dança. Então, venham, né, para somar, para trabalhar junto e também venham com a confiança, né? Perfeito. Eu sinto que é esse pensar junto que o espírito da FAP inaugura, talvez, na cabecinha de quem está saindo do ensino médio, acostumado muitas vezes com aquele modelinho mais formal e menos eficiente, talvez, de você pensar o presente, você, seu corpo agora, o que ele quer, o que ele está sentindo, como ele percebe o mundo. Nesse sentido que eu acho que essa chave que abre ali no primeiro ano pode ser eficiente para lidar com esse momento, né, como o Ricardo falou, e nesse sentido do agora, né, não tem como eu apagar o que eu aprendi com os meus professores, com a minha vivência, né, que eu tenho que estar aqui presente e lidar com isso, para agora esperar passar e voltar ao normal, porque o normal não existe mais, o normal é o que eu vou fazer a partir de agora, né, o que eu estou fazendo é o que vai degringolar, então, nesse sentido, Yuki, você estava ali prestes para falar. Isso. Venham também, eu acho que não vai ser fácil mesmo. Estamos atualmente com 40% dos alunos da FAP que não está conseguindo acompanhar dessa maneira, e por isso que a gente está trabalhando arduamente, o comitê, todo mundo, para criar soluções para essas 40% que não estão conseguindo acompanhar. Assim como eu acho que no ensino médio é muito maior. Os números de alunos que não estão conseguindo acompanhar é muito maior. Mas eu acho que é isso. A gente tem que criar afeto, confiança e respeito e junto buscar uma solução nesse momento. Não tem outro caminho. É se organizar juntos. E agora na FAP tem um comitê pedagógico muito eficiente. Eu faço parte como representante discente lá e os trabalhos deles são incríveis. E sim, tem muitas coisas nas universidades ao longo dos anos que é um lugar de aprendizado, de pesquisa, de extensão, né? Tudo incrível. Porém, eu acho que ainda tem coisas que precisam ser analisadas, que tem a ver com direitos humanos. Quando a gente tiver poucos alunos participando de movimentos estudantis, ou quando a gente vê isso, e fico pensando que tipo de perfil de aluno uma universidade pública está formando. E eu acho que ainda tem coisas para ser analisado enquanto universidade, e eu vejo que essa equipe pedagógica, no meio dessa pandemia, trabalhando de uma forma árdua, está criando um plano de ensino transversal, transdisciplinar, incrível. E vai ser difícil, mas eu acho que tem que confiar. Então, venham e vamos juntos superar esse momento. Isso que eu tenho a dizer. Obrigada, Yuki. Gente, eu queria muito agradecer em nome do DANCEP, da Escolinha de Artes e do Colégio Estadual do Paraná, por vocês terem vindo compartilhar com a gente. A nossa experiência do DANCEP, ela é um pouco isso, assim, diante das dificuldades, a única coisa que a gente tem certeza que a gente precisa ter e manter para existir são as pessoas, né? É o que a gente tem enquanto formação humana, enquanto visão de mundo, enquanto olhar para o outro, para si mesmo, né? Porque sem isso a gente tem certeza que não existe nada, né? Não existe arte, não existe educação, não existe política. Então, é muito legal ver que dentro da Faculdade de Artes, né, que é tão próxima e tão integrada ali com o trabalho que a gente faz também, existem essas pessoas, esse pensamento que é
enraizado, né, de estar junto, conectado, para poder sobreviver, para poder resistir, para poder continuar lutando pelo que a gente acredita, né, que pode realmente transformar o mundo, as vidas, o nosso cotidiano, né. Então, um agradecimento muito de coração mesmo, de vocês terem se disponibilizado nessa manhã, estar aqui falando de coisas tão pertinentes, tão importantes, né, para que a arte permaneça, né, para que a nossa arte permaneça. Queria agradecer muito vocês, então. Eu acho que vou pedir para vocês ficarem só mais um pouquinho com a gente, porque o Fer vai entrar aqui só para dar um cheiro nos vocês também. Agradecer, que ele não estava aqui, mas... Abusada, nem para ouvir a gente. Não acredito. Eu estava ouvindo, bonita. Aqui, ó. Olha ela. Tudo bom, gente? Tudo bem? Bom dia para vocês. E agradecer a generosidade de vocês em contribuir, como sempre. Eu sou suspeito, porque eu sou apaixonado por vocês três, por tudo que vocês representam, tanto na minha formação, pela parceria de tudo que a gente já passou. Daí eu pego o Ricardo Marinelli aqui, essa princesa que a gente já atravessou o Brasil juntos, e o Yuki aí, pelas mobilizações que a gente já... Né, Fernanda? Porque tá gravando. Melhor não, tá falar dessa questão da necessidade da gente se mobilizar coletivamente, né? Dessa questão que a gente só vai ter alguma coisa mais forte com esse engajamento social. Eu sou suspeito, porque eu acho isso maravilhoso. E quando a Andrea traz aí para a gente as questões de uma política de sustentabilidade, né, de políticas que sustente o acesso às universidades públicas, nesse sucateamento que vem vindo ao longo do tempo aí, acho que são coisas bem importantes para a gente poder refletir e pensar sobre isso, né? Colocar não só os nossos estudantes, mas eu acho que a sociedade como um todo para pensar. E daí a princesa traz a questão da esfera, da fala, que a gente tem que sair desse lugar só da fala, né? E eu vejo isso, que a gente faz muito isso lá no Dancep. Vamos fazer? E no fazer a gente vai descobrindo, a gente vai se conectando às pessoas. Então, assim, eu sou suspeito para dizer que, como eu falei, eu já sou apaixonado por vocês, só queria mesmo entrar para agradecer essa generosidade de vocês nesse momento para a gente tão delicado, de vocês estarem se disponibilizando a compartilhar um pouquinho com a gente, tá bom? Beijos. Obrigado a você, beijos. Sempre. E daí a gente... Eu tô aqui sempre disponível. Tá? E o que a gente puder contribuir, aonde nós estivermos, em casa, na escola, a gente vai se somando aí para fazer essa corrente permanente de afeto, tá bom? Obrigada, querido. Thank you.